alimentícia. Perdão. Bom, e aí temos o seguinte. Parágrafo 1º. Caso executado no prazo de 3 dias, não efetue pagamento, não prove, efetuou ou não apresente uma justificativa plausível de que estava impossibilitado, não tinha condições de efetuar aquele cumprimento da obrigação, o juiz mandará o quê? Protestar o pronunciamento judicial. É como se colocasse esse devedor em o quê? Em uma lista naqueles órgãos, né? Onde você protesta em cartório e registra aquela dívida alimentícia do devedor. Parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, como nós vimos aqui. Não é apenas uma justificativa de que eu não pude pagar. Cabe ao devedor, nesse momento, justificar, fundamentar e demonstrar de forma razoável e plausível que não havia condição de cumprir com essa obrigação oriunda do título executivo judicial, aquela sentença, talvez já transitada em julgado, ou tão somente aquela decisão interlocutória. E agora vem a grande polêmica dessa modalidade de cumprimento de sentença. Para uns, seria uma forma até mesmo de facilitar o entendimento do devedor em cumprir tão logo a sua obrigação, e para outros é polêmica porque entendem que você ter a prisão civil do devedor, muitas vezes, acaba impedindo aquele devedor de ter alguma fonte de renda e ainda assim não teria como ter não ter renda, né? Não tem nenhum subsídio para pagar a sua obrigação, seja do título judicial, ou seja, daquela decisão interlocutória. E aí diz o seguinte, parágrafo 3º. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, como vimos anteriormente, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Então, percebam, em nosso ordenamento jurídico, na nossa legislação pátria, é a única modalidade em que se permite a prisão civil. É nos casos de devedor de prestação de obrigação alimentícia, conforme aqui o parágrafo 3º do artigo 528, onde ele ficará, em sequência, no parágrafo 4º, em regime fechado. No caso aqui, estabelecendo que ele tem essa prerrogativa de ficar separado dos presos comuns. O que, de fato, com todo respeito, a gente sabe que na nossa realidade de política penitenciária, nem sempre é possível o Estado ter esse espaço reservado, específico, longe de outros presos comuns, para o devedor de pensão alimentícia, de prestação de obrigação alimentícia. Mas não vem ao caso aqui, é apenas uma reflexão aí do nosso atual sistema penitenciário, não criticando, mas entendendo a realidade e a defasagem da estrutura que o Estado oferece, até mesmo para os agentes públicos terem a possibilidade de reservar espaço para esse devedor de prestação alimentícia dos eventuais presos condenados por crimes. Enfim. Parágrafo 5º. Bom, nós vimos aqui que de 1 a 3 meses, mínimo 1 mês, máximo 3 meses, o devedor poderá o quê? Ficar em regime fechado, como vocês já estudaram aí em direito penal e processo penal, chamada reclusão, não é isso? E, então, esse período que o devedor fica preso em regime fechado, separado dos presos comuns, os débitos continuam acumulando ou ele não precisa pagar, pelo menos por aquele período que ele estiver preso? Ainda assim, a obrigação dele não ficará suspensa. Esse devedor preso em reclusão, ele continua sendo responsável pelo pagamento daquela obrigação de prestação alimentícia, seja da sentença definitiva, seja da decisão interlocutória que estabeleceu
o alimento provisório para o credor, para o alimento para o menor, para o ex-cônjuge, enfim. E aí, então, vamos fazer aqui um pulo rápido para o artigo, perdão, parágrafo 7º do artigo 528, que diz o seguinte, e talvez seja a grande discussão da aula de hoje. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Bom, então eu entendo que esse artigo 528, que é uma modalidade de cumprimento de uma obrigação de prestar alimentos, ele só poderá ser utilizado, esse procedimento, se forem até 3 prestações vencidas até o momento em que o credor, o alimentado, ajuiza esse procedimento. E se forem 4, 5, 6 vencidas, não se aplica o artigo 528. E aí você vai ter que aplicar aquele artigo da aula da semana passada. Tiago, vamos chegar lá. Tem uma discussão sobre 2 procedimentos. Vamos chegar lá. Era isso que eu queria fomentar com vocês, que é uma discussão que não tem ainda uma posição consolidada na jurisprudência. Mas vamos lá. Então, se eu tenho 4 prestações vencidas, eu não posso mais utilizar o 528, que manda intimar em 3 dias, manda protestar e ainda manda prender. Eu tenho que utilizar o artigo 523, aquele, na verdade, que nós vimos na semana passada, porque se trata de uma obrigação pecuniária. O que a doutrina e a jurisprudência hoje dominante falam sobre isso? Que se você aguarda mais do que 3 parcelas vencidas, e na quarta, quinta, sexta, décima, ajuiza esse procedimento, ela deixa de ter o caráter alimentar. Porque já passou um prazo mínimo. E ela se torna o quê? Uma natureza indenizatória. Esse é um entendimento complexo, polêmico, mas que a gente tem que tratar hoje aqui na nossa aula. Então, se você analisar friamente o artigo 528, você percebe, se eu tenho mais que 3 parcelas, eu não posso requerer o cumprimento de sentença pelo 528. Eu vou ter que requerer pelo artigo 523, para ser intimado, para cumprir em 15 dias, não cumprido, mais multa, e depois, como o Tiago muito bem mencionou, iniciar aquele momento da constrição de bens, da penhora de bens, né? Começando pelo dinheiro, os ativos financeiros, antigo Bacenjude, que agora vai se tornar o Cisbajude, a modalidade mais moderna de aos, acesso às movimentações bancárias dos devedores, dos executados. Então, essa seria a nossa grande, vamos dizer assim, discussão da aula de hoje. E agora, eu acho que a gente já pode até Professor, mesmo... Oi? Pois não. antes da gente ir para o exercício, me tira uma dúvida. Claro. Caso a pessoa fique presa, vamos botar, ela estava devendo, ficou presa por 3 meses, o tempo Certo. máximo que permite. Ela Perfeito. saiu, não tem como ela pagar. O que a pessoa, a parte autora, deverá fazer? Deverá entrar com um novo pedido de prisão? Deverá fazer um novo acordo e dar mais um tempo para ele pagar? Como que funciona? Olha, Esther, a questão de acordo não é uma obrigatoriedade do credor e devedor realizarem no processo, ainda que seja, muitas vezes, a melhor maneira de você satisfazer o crédito do credor e extinguir o processo. Porém, nesse caso, aqui diz que no máximo 3 meses, pela mesma dívida alimentícia. Então, se você não consegue, naqueles 3 meses, vamos dizer assim, persuadir o devedor preso a cumprir a obrigação, você vai, e aí o Tiago falou muito bem, você vai o quê? Utilizar os meios eficazes de penhora de bens, seja conta corrente, seja um automóvel, bens imóveis. Lembra que a gente falou naquelas aulas passadas dos bens impenhoráveis, alguns deles uma certa relativização que podem ou não ser penhorados de acordo com o valor de mercado. Enfim, vamos ver mais à frente ainda que a preferência da penhora é sempre em dinheiro, ou seja, a penhora dos ativos financeiros, conta corrente e, eventualmente, em alguns casos, até mesmo a questão de aplicações financeiras. Então, Estel, acho que o caminho é esse. Se a prisão não resolveu, e eu confesso a você, eu não atuo muito em direito de família, eu particularmente eu não gosto, mas os processos que eu atuo, eu posso afirmar a você
que a forma que essa prisão civil traz para o devedor, uma coisa eu não tenho a menor dúvida. Se ele tem condições, ele paga rápido. Falou em prisão, a pessoa se vira, junta familiares, amigos, faz um rateio e pagam. E quando a pessoa realmente fica 3 meses e não paga, sinceramente, ninguém gosta de ficar preso. É muito difícil que você consiga depois até mesmo efetuar uma penhora do patrimônio desse devedor. E aí eu concordo com a sua fala inicial, onde o acordo seria talvez a forma mais razoável e a forma mais eficaz de resolver esse conflito, ainda que seja com parcelamento aí absurdo que acontece na prática, lembrando que em se tratando de pensão alimentícia para menores, até esse acordo ele fica condicionado o quê? Ao parecer do Ministério Público. Quando se trata de pensão alimentícia de ex-cônjuge, não há que se falar em MP. Mas quando se trata de menor envolvido, aí não apenas aquela manifestação de vontade entre as partes é que vai solucionar o conflito. E se o Ministério Público se opor aos termos daquele acordo, o juiz não homologa. Professor, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Não estou falando desse que foi preso só porque não pagou, mas o presidiário que está ali preso por outro crime, o auxílio reclusão, ele paga a pensão alimentícia? Olha, existe a possibilidade de você até mesmo bloquear, né, o patrimônio, vamos dizer assim, bloquear até o subsídio, o vencimento, até o benefício do devedor de alimentos preso. O artigo 529, Cristiano, ele fala sobre isso. Vou para você aqui rapidamente, olha só. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vencendo, ou seja, aqueles alimentos que ainda vão vencer, não é o nosso caso, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado. Se você interpretar o auxílio reclusão como uma renda do executado, você pode ter aqui, conforme o parágrafo 3º, até mesmo o desconto direto desse auxílio, desde que não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos. Beleza, beleza. Perfeito? Como o auxílio é um auxílio reclusão, eu achei que ele não seria uma renda de fato, sim um auxílio. Então, Cristiano, eu confesso a você que se você analisar friamente, o auxílio reclusão, ele não é para o preso, e sim para a Ele é família do para a mesmo. família. Uhum. Então, exatamente. Mas vamos lá. Ele tem o auxílio reclusão e muitas pessoas questionam esse fato gerador do auxílio reclusão, mas ele foi contribuinte do INSS. Não é qualquer um que Não, tem auxílio claro, não é qualquer reclusão. um, eu sei. Eu sei. Isso. E assim, Cristiano, eu confesso a você que eu até orientei, alguns anos atrás, aqui na instituição, um TCC de uma aluna falando sobre auxílio reclusão. E assim, eu lembro até hoje uma exposição na defesa dela muito boa, porque ela tirou ali, para muitos, até por ignorância, ignorância de conhecimento, não sabiam que a figura da sociedade muitas vezes acha, mas a pessoa está presa, ainda vai ser beneficiada com o auxílio reclusão. Não é Não é assim. para todos, eu sei. Não, exatamente. Se ele não tiver um mínimo de contribuição previdenciária, a família dele não terá esse direito. Mas vamos lá, Cristiano. Tendo essa adaptação de que o benefício, né, concedido pelo Estado para o preso, mas para que o preso possa, de alguma forma, subsidiar a alimentação de sua família, será que ele pode ser objeto de desconto? Eu confesso a você que eu entendo que sim. Ainda que seja um benefício, não para ele, mas para a família, a origem é dele. O fato gerador é ele. Entendi. Então, assim Verdade. como uma aposentadoria. Por que a aposentadoria não pode ter o desconto? Mas é muito mais fácil o juiz recusar esse pedido de penhora de algum percentual do auxílio reclusão, mas confesso a você que seria uma grande modalidade, até mesmo, de conseguir rever alguma parte daquela dívida alimentícia. Verdade, Professor, obrigado. Uma boa tese aí para um TCC. Verdade. Professor, Obrigado. pergunta, por favor. O Eduardo, pois não. Alô. Só uma pergunta. Se no caso o exequente, né, se a pessoa que tem direito de receber a pensão,
ela deixar, vai passar 1 ano, 2 anos e tal. O juiz ele vai acionar alguma coisa, então vai ficar por isso mesmo. Ela tem direito a receber esses 2 anos que ela não reclamou por isso, entendeu? Quem deveria pagar não pagou. Como é que funciona isso? Bom, Eduardo. Bruno, já vou te responder. Desculpa, tá? Que eu não tinha visto a mensagem aqui. Eduardo, vamos lá. Independente se são 5, 10, 20 parcelas, o fato de você não requerer o cumprimento não significa dizer que você está dando, vamos dizer assim, renúncia àquele crédito. Então, você pode sim promover um procedimento executivo, mas aí, como eu falei, não será pelo 528, Eduardo. Ele será pelo 523. Como se fosse o quê? Obrigação de pagamento de quantia certa. Você vai fazer uma planilha de todos aqueles meses que são devidos, atualizá-los de acordo com o nosso Código Civil, né? A atualização de 12% ao ano, faz a planilha e pede mais pelo artigo 523, não pelo 528. Não cabe prisão, por exemplo, não cabe a intimação em apenas 3 dias. Mas Então, pode estaria sim. como uma indenização, então, no caso, né? Perfeito. Exatamente. Esse é o termo. Seria um caráter indenizatório e não mais alimentício. Ok, muito obrigado. Nada. Bruna, vamos lá. Posso dar um patrimônio no lugar do dinheiro? Bruna, o que acontece? Nesse caso da prestação alimentícia, você não tem como oferecer um patrimônio, porque a obrigação alimentícia ela tem por natureza o quê? A pecúnia para cumprimento de obrigações como alimentação, saúde, talvez escolar, remédios. Então, a princípio, não tem como, tem que ser em dinheiro mesmo, tá? Agora, pode ser feito um acordo, de repente, com a representante legal do menor, oferecendo um bem. Como eu falei, se o Ministério Público não se manifestar de forma contrária, pode, mas é muito raro, porque nesse caso tem que ser dinheiro mesmo. Boa noite, professor. Oi, Bruna. Pois não. Boa noite. Obrigada pela resposta. Tirar uma dúvida. Ok. Até quantos anos nós podemos receber uma pensão? Entre 18. mulher e homem, porque eu já ouvi falar que tem mulher que é acima até 21 e já ouvi falar que tem pessoas que recebem, se estiver estudando e ter a maior de idade, ainda continua recebendo? Olha, na verdade, no caso de filho ou filha, você tem até 18 anos para receber a pensão do genitor ou genitora, e caso você esteja cursando universidade, ela vai ser postergada até os 24 anos. Eu posso estar casada recebendo? Não, aí não. Se você está casada, não. Não, na situação, se eu estiver estudando e casada, eu não posso. Não, aí não tem jeito. Obrigada. Bom, mas vamos ver. Deixa eu responder aqui. Robson, eu vou te responder já. Deixa eu só ver aqui rapidinho o Alex, que escreveu antes. O Alex colocou um caso interessante aqui, ó. No auxílio reclusão, os dependentes devem se habilitar. Aí o pagamento será dividido. Já vi um caso semelhante. Boa colocação, Alex. Bacana. Eu particularmente, eu nunca vi. Mas obrigado pela tua colocação. Show de bola. Vamos lá, Robson. Se pode descontar do auxílio doença? Isso. A pessoa está no benefício doença e está enquadrado nessa situação do ajuizamento. O juiz pode conferir esse desconto do auxílio doença do cidadão? Olha, Robson, é outra questão polêmica. A gente tem aí, nesse cenário judiciário, eu particularmente, hoje, o atual Código de Processo Civil, ele traz para a gente um viés de execução onde a regra é tudo pode ser possível de penhora, desde que seja razoável. Entendi. Então, assim, por exemplo, Robson, se você comprovar, enquanto devedor de pensão alimentícia, que esse auxílio beneficiário ele é estritamente necessário para a aquisição de remédios, um tratamento da sua própria saúde, certamente o juiz não vai poder bloqueá-lo. Agora, se você está sem ter uma comprovação de gastos através desse benefício que justifiquem, eu já entendo que cabe.
mas é muito subjetivo. Entendi. Cada caso é um caso e... Não, tá bom. Foi pertinente. Olha, obrigado. Vocês trouxeram aí vários... auxílio reclusão, auxílio doença. Agora o Ítalo diz aqui, o executado que cumpre pena de até 3 meses, ao sair não faz acordo e não paga pensão. Ele poderá ter nova prisão a partir de que momento? Olha, Ítalo, se ele sai da prisão e ele continua lá, mas 3 meses sem pagar, eu entendo que ele pode novamente ser objeto dessa prisão civil. Não é muito comum essa prisão intermitente, até porque já viu que não resolveu. Porque o caráter da prisão não é para você, vamos dizer assim, deixar em reclusão de castigo o devedor. É para você persuadi-lo a pagar. E se fez uma vez e não pagou, adiantará a segunda? Ou será que o juiz não deverá até mesmo negar e permitir que o exequente, o credor, utilize outros meios? Aí, no caso, vem as penhoras de bens, penhoras de salários, como forma de, talvez, conseguir mais facilmente o cumprimento daquela obrigação. Ok, eu acho professor, que seria um bom caminho. Oi, Eric. O que acontece? Mas no caso dele ser preso, aí você aciona, você tem o direito de acionar, por exemplo, o avô para pagar. Se você acionar o avô pagar, ele se torna isento. Não é que ele deixa de dever a pensão, mas ele se torna isento dessa dívida, né? Ele fica livre. Porque o avô assume a pensão, correto? Olha, o fato do avô pagar não significa dizer que o avô está fazendo a assunção daquele compromisso de prestação alimentícia. Até, olha só, estamos falando de uma sentença judicial. Existe uma sentença que apontou aquele devedor, não foi o avô. O avô pagar qualquer amigo, parente, irmão, não significa dizer que a partir daquele momento o avô assumiu aquela dívida. Entendi. Lá, mas no caso ele não pague, continue não pagando, ele não vai pagar, me prende, me volta a me prender, não vai pagar. Aí você aciona a justiça ao avô para que eu pague, ele tem condições de pagar. Automaticamente não vai ser mais preso porque a questão já está recaída sobre o avô, não é isso? Isso, saiu cortado, mas eu entendi. No caso de continuar com esse inadimplemento, já que vocês perceberam que o avô tem essa condição, essa saúde financeira de cumprir a obrigação, você pode transferir para o avô? Pode. Existe possibilidade, sim. Por quê? Vamos deixar bem claro. O grande direito a ser tutelado pelo Estado, nesse caso, é o quê? É o do alimentado, seja um menor, seja um ex-cônjuge. Então, se você tem possibilidade de ultrapassar a figura do devedor principal, que seria o alimentante, que está aí condenado no processo a cumprimento de obrigação, e você tem a opção de recair sobre lá o ascendente dele, pode acontecer sim. Professor, tem uma pergunta. Oi, Thiago. Eu sou advogado do exequente, por exemplo, e é certo que ele não tem condições de pagar, vai ser preso realmente. Foi preso nessa prisão civil. Executado. Isso, executado. Voltando, ele foi preso e descobriu que naquela prisão não tem uma sala especial para ele, por exemplo. Eu consigo entrar com HC por isso? Por não estar numa prisão especial, ele tá junto com outros presos? Eu consigo essa liberdade dele? Olha, Thiago, eu confesso a você que eu vou me abster de responder essa pergunta e vou transferi-la ao professor José Carlos, ao professor Ronald, que são da seara penal, porque nesse meio aí eu não me meto. Mas sim, Thiago, eu posso te afirmar aqui que tem fundamentação para um habeas corpus, sim. Mas não vou me atrever a responder tecnicamente, porque eu não tenho conhecimento para tal. Habeas corpus e agravo, professor. Cabe habeas corpus e agravo. Cabe tanto agravo de instrumento, por ser na seara civil, quanto habeas corpus. Desculpa, Márcio. O agravo de instrumento no processo civil
seria no caso de uma decisão interlocutória, de urgência. Isso, correto. Isso. Sim, mas ele pode ser decretado numa decisão interlocutória, prisão. Não, sim. Contra não sei se foi esse o caso, não sei se foi esse o caso aí, desculpa. Eu também não peguei a pergunta inteira do Thiago. A decisão interlocutória que ordena a prisão é cabível de agravo. Mas o que o Thiago mencionou é quando a pessoa já está presa e você, enquanto advogado do devedor, percebe que não existe essa divisão dos presos comuns. Se cabe um habeas corpus, pelas condições. Foi por isso que eu falei, vou me abster de responder, porque a seara penal entendi. Eu vou deixar para o Zé Carlos. Não, que isso? Eu vou deixar para o Zé Carlos e para o Ronald, que tem mais propriedade para isso. Nesse âmbito aí, eu vou me resignar aqui a minha humilde... Mas habeas corpus é tudo, professor. Na dúvida... professor, só fazer alguns comentários acerca de tudo que foi falado aí. Existe uma prescrição, né? Prescrição na cobrança dessas inventárias de 2 anos, não é isso? Me confirma, por favor. Sim. 2 anos, artigo 206, se eu não me engano, do Código Civil, alguma coisa assim. Aí teve uma outra pergunta também que eu queria fazer um comentário. Deixa eu lembrar qual é a pergunta. Daqui a pouco você lembra. Eu lembro depois. Segue aí que eu lembro depois. Vamos lá. Professor. Oi, Esther, diga. Quando o executado ele não cumpre, a própria parte autora, ela pode pedir para executar os avós, e quando esses avós são executados, são os avós do réu, ou são todos os avós, no caso os 4? Não, seriam os avós dos réus, do réu, perdão. Então, somente de quem está devendo, né? Isso, exatamente. Obrigada. Pessoal, vamos rapidinho aqui, o papo está maravilhoso, estou adorando, mas a gente precisa só voltar para as perguntas, que muitos de vocês aí já até responderam pelo nosso debate aqui. Vamos lá, a primeira pergunta diz o seguinte: no caso do devedor de pensão alimentícia, fruto de processo judicial, estar inadimplente por 4 parcelas, assinar a alternativa abaixo correta para que o exequente possa cobrar a dívida. Então, lembrando, estamos falando aqui de uma dívida de pensão alimentícia, fruto de um processo judicial, ou seja, tem uma decisão judicial, independente de provisória ou definitiva, e vocês têm que analisar agora as questões e assinalar a correta. Primeiro, poderá o exequente requerer prisão civil do devedor? Não. Por quê? Porque o débito já ultrapassou as 3 parcelas. Então, não cabe a prisão civil, ou seja, a primeira opção, conforme o parágrafo 7º do artigo 528, está incorreta. Segunda, deverá o requerente, exequente, né, requerer a intimação do devedor para que pague em 3 dias, sob pena de prisão. Essa também está incorreta. Por quê? Se são 4 parcelas, você não pode ter a pena de prisão no caso de inadimplemento. E aí, olha, vocês passaram longe, hein? A opção correta seria a terceira, que ninguém assinalou, onde a execução deverá observar o procedimento de obrigação pecuniária. Por quê? Porque ultrapassaram as 3 parcelas. Então, 4 parcelas em diante, você precisará o quê? Observar a obrigação de prestação pecuniária, né? Obrigação de pagamento de quantia certa, lá do artigo 523 do CPC. Isso, Renan, perfeito. Foi antes da aula. Se fosse agora, eu não teria acertado. Mas esse é o interessante. A gente passa o exercício, vocês não têm noção do que vão ainda responder, faz uma pesquisa rápida, e agora, durante a aula, com esse debate que foi excelente, a gente consegue já responder, e vocês ficam aí me xingando porque foram induzidos ao erro. É isso? Professor, pode... Oi. É que, na verdade, o que gerou dúvida aí é entre o procedimento de obrigação pecuniária e ação de cobrança, porque, como tem o processo judicial, seria um título judicial, né?
Aí Isso. realmente me confundiu entre procedimento de obrigação e ação de cobrança. Foi esse o Perfeito, problema. perfeito. Alex, exatamente. Isso aí, quando eu falo, quando a afirmativa diz deverá ingressar com uma ação de cobrança, mas se já foi fruto de um processo judicial, não cabe ação de cobrança. Já houve, vamos dizer assim, a fase de conhecimento daquela cobrança. Estamos falando do quê? Já de uma fase posterior, seja de uma decisão interlocutória, provisória, ou seja, de uma sentença definitiva lá do artigo 487 do CPC. Então, realmente, Não, beleza. você Vamos que identificou vamos. rapidamente aí o equívoco. Perfeito, meu amigo. Então, olha, vocês hoje caíram, hein? A terceira opção seria correta. Vamos para a outra agora. Acho que a outra vocês mataram fácil, então. Deixa eu ver aqui. Depois eu vou colocar a resposta para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Confesso que eu nessa aí. Vamos lá. Vamos ver a pergunta. Esse texto foi mais cansativo. Bruna ingressou com uma ação representando sua filha menor, ou seja, a titular da ação seria a filha menor e a Bruna como representante legal, em face do pai Renato, requerendo prestação de obrigação alimentícia. Após decisão proferida na audiência, em 10/3/2020, um pouquinho antes da pandemia, né? Foi determinado que Renato iria pagar mensalmente o valor de R$ 600 a título de pensão alimentícia provisória. Então, foi uma decisão provisória que deveria ser paga, né, até o dia 5 de cada mês, sendo o primeiro vencimento no mês subsequente à audiência realizada. O que de fato nunca ocorreu. Estando hoje, errei aqui, 27 de agosto de 2020, Renato inadimplente de 5 prestações de sua obrigação alimentícia. A Bruna, então, representando a menor, ajuizou em 7 de junho, né, requereu a execução pelo artigo 528 do CPC, que é o procedimento especial, nesses casos, de até 3 prestações vencidas. Vamos lá agora verificar qual será, a alternativa correta. Primeira opção, Bruna não poderá pedir a prisão civil de Renato. Então, vamos lá. Ela não pode pedir a prisão. Vamos entender aqui de forma cronológica. 10 de março de 2003 foi proferida a sentença, ou melhor, desculpe, a decisão provisória em audiência, estabelecendo R$ 600 como pensão provisória. Deveria começar a pagar no dia 5 do mês subsequente. Então, 5 de abril foi o primeiro vencimento a que o devedor deveria ter efetuado o pagamento. Eu tenho lá 5 de abril, 5 de maio e 5 de junho. No dia 7 de junho, a Bruna ajuizou. Ou seja, dia 7 de junho, haviam quantas parcelas vencidas? 3. Exatamente 3. E aí nós vamos, na verdade, vamos lá. Desculpa que entrou alguém aqui. Nós vamos, na verdade, verificar o seguinte. O parágrafo 7º estabelece o débito alimentar que autoriza a prisão civil, ou seja, é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então, quando a Bruna requereu lá a execução, haviam 3 parcelas. Ela pode, então, utilizar do procedimento especial do 528? Pode. Ah, mas se o processo demorar 1 ano, serão 12 parcelas mais 3, 15? Pode, porque as parcelas começaram a vencer depois que ela ajuizou a demanda. Então, a Bruna, nesse caso, ela estava amparada sim pelo artigo 528. Ela poderia sim pedir a prisão civil. A segunda opção diz, não caberia o procedimento especial de execução de alimentos, pois ultrapassaram as 3 prestações vencidas. Não ultrapassaram, porque ela ajuizou quando tinham, no máximo, 3 prestações.
Professor, E, nesse caso, o Esther. nesse caso, levantou dúvida. Por quê? Se passaram 3 prestações, porém não chegou a concluir o 4º mês. Eu teria uns dias ou não? Tem que fazer 4 meses. Bom, vamos lá. Quando que estaria em mora a 4ª prestação? No dia 5 de julho. Então, até o dia 4 de julho, você não poderia cobrar as 4, somente as 3. Exatamente. A Cristiana viu agora o erro. 5 de julho fariam 4 meses. E ela ajuizou em junho. Ou seja, vocês podem cobrar no dia 4 de julho a 4ª prestação que vem 5 de julho? Não podem. Só estará em mora quando? Quando terminar o dia 5. Ou seja, no dia 6 estaria em mora. Então, a Bruna ajuizou quando tinham o quê? Até 3 prestações. Por isso, ou seja, ela ajuizou 2 dias após o vencimento. Não chegou a completar mais um mês, correto? Exatamente, Esther. Perfeito. Ô, professor, o que gerou dúvida para a realidade foi porque, assim, não sei se é o procedimento correto, mas na prática, geralmente, quando acontece mais de 3 meses, o processo corre normal. Ele só entra com 2 ações na prática, né? Uma para prisão e a outra anterior, geralmente. Por isso que eu fiquei na dúvida. Lendo assim, eu achei que estava errada as questões. Então, Thiago, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Ele está falando isso porque ele já respondeu o PA, professor. Tiago, eu vou responder. Na defensoria. Olha, quem faz estágio de defensoria em família vê isso o tempo todo. Eu vou chegar, Tiago, vamos falar sobre isso rapidinho. Só para finalizar aqui. A terceira, foi correto o ajuizamento e o procedimento do 1528, pois não ultrapassaram, na data do ajuizamento, as 3 prestações vencidas. E aí a grande maioria de vocês acertou. A outra questão vocês escorregaram. Essa aqui a grande maioria acertou. E a última, ninguém marcou. Esther aqui já orientando os estagiários da Defensoria Pública. A última opção diz, caso Renato seja preso, o período em regime fechado será suspensa a obrigação. Não será suspensa. Mesmo preso, continua contando lá as parcelas inadimplentes e as que ele tiverem preso também vão somar. Agora, então, a nossa resposta correta seria a terceira, porque realmente foi ajuizado o quê? Quando haviam apenas as 3 parcelas vencidas. Não venceu a 4ª, que somente se venceria no dia 5 de julho do mês subsequente. Agora, vamos lá, Thiago. O que acontece? Vamos imaginar que você tenha 10 parcelas inadimplentes. Você, enquanto advogado, ou defensor público que seja, desculpa que o meu filho mais novo aqui, o cãozinho, está latindo. Coisa da pandemia e do home office. Enfim, imaginemos que você receba lá na Defensoria Pública, ou no seu histórico como advogado, alguém que pretende executar 10 parcelas. Aí o que você faz? Olha, 10 parcelas, eu não posso mais requerer como caráter limitício, apenas indenizatório. O que na prática ocorre, Thiago? Você faz um procedimento de até 3 parcelas e um outro das demais. Um pelo 528 e um pelo 523. Porém, nós temos aí vários conflitos jurisprudenciais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é muito comum. A gente percebe que o judiciário acaba aceitando. Na grande maioria. Alguns não. Em São Paulo, esse artifício não consegue. Em São Paulo, se você fizer 2 procedimentos, o juiz intima você para unificá-lo. Não tem jeito. Então, assim, é o chamado pulo do gato da advocacia. Você, nesse caso, tenta as 3 parcelas pelo 528 para pedir a prisão do devedor, uma forma de incentivá-lo, né, persuadi-lo a cumprir a obrigação. Em paralelo, faz ajuizamento das demais parcelas pelo caráter indenizatório. Aqui no Rio, de vez em quando cola. Em São Paulo, a coisa é mais severa. Os juízes mandam você optar pelo procedimento.
automaticamente vai ter que optar o quê? Pelo procedimento do 523, para você cobrar todas as parcelas em caráter indenizatório e conseguir lá a chamada expropriação dos bens, se for o caso, na penhora de bens. Enfim, mas, Tiago, era exatamente isso que eu queria falar no final da aula. Acontece muito aqui no Rio. E defensoria, com certeza, vocês vão fazer isso. Até porque o caráter talvez assim, da iminente prisão civil, talvez seja o melhor ato para convencer ou a família do preso, ou até mesmo persuadir de que a prisão não é nada bom. Não é isso? É o caráter coercitivo da prisão, né, professor? Exatamente, Márcio. Tiago, tamo junto, meu amigo. Isso aí, Márcio. Então, bom, meus amigos, como sempre a gente passa da hora, 8h25, mas eu tenho que estar agora no 8º período. Espero aí que a aula tenha sido produtiva. Acho que realmente vocês interagiram bastante. Eu particularmente confesso aqui que tenho gostado muito dessa turma, que vocês trazem muitas dúvidas, questionamentos, divergem aqui do que eu falo, isso é muito bom. Parabéns, turma de vocês. Fico triste de não ter tido a honra de lecionar para vocês antes da pandemia. Não é poodle, não, é maltês, é quase. E certamente eu teria um grande prazer de ter conhecido vocês antes pessoalmente, mas espero que em breve aí estaremos juntos, né? Presencialmente, com todo esse clima positivo aí que tem o meio acadêmico. Espero ansiosamente, meus amigos. Parabéns pela semana jurídica lá, tá? Foi muito bom. Robson, obrigado, meu irmão. Foi muito boa, né? Vitor, Ótimo, posso falar ótimo. agora aqui, né? Robson, nosso parceiro lá da UAB. Olha, realmente o nosso diretor lá da ESA, o Vitor, é sensacional. Ele promoveu uma semana brilhante. Muito bom, muito bom assistir mesmo. todos os dias, mas assisti alguns trechos, fica gravado lá no canal do YouTube. Eu vou até passar para vocês, Robson, se puder fazer gentileza também, enviar o link para a turma dos nossos eventos. Realmente, a gente tem ali muito evento bacana. Estou sabendo que o Robson e o Leandro são frequentadores assíduos da OAB aí, eles são sócios quase já aí. Exatamente, Márcio. Já estou quase nomeando eles para cargo na UAB. Estou precisando de mão de obra lá, vou nomear os dois. E o Cristian vai ser vai trabalhar na internet aí com vocês aí. Perfeito. Márcio, figuraça. Olha, meus amigos, e outra coisa, em breve, é que eu infelizmente não posso fazer agora. Já acabou nossa aula, posso falar. No ano passado, eu fiz muito isso. Eu levava as turmas, uma de cada vez, turma completa, lá no auditório da UAB, a gente fazia um bate-papo lá, fiz até o café da manhã para uma turma lá também uma vez, passamos já fazendo um bate-papo sobre como é que funciona a UAB, nosso sistema lá de cursos, de eventos, como é que funciona a estrutura, né? Vocês vão ter muita curiosidade na parte de ética, na advocacia, o estatuto da UAB. Eu espero aí, e já é uma promessa minha, não é para de político não, tá? É de professor. E assim que a gente puder ter o retorno do auditório em funcionamento, eu faço questão, vamos marcar com a turma de vocês lá na UAB, a gente fazer um bate-papo bacana no nosso auditório, vocês conhecerem lá. Professor? Muito bom, muito bom. Professor, eu sou funcionário público federal, eu trabalho quase 20 anos já na Justiça Federal, e só agora, ser até pós-graduado em Direito Constitucional, só agora resolvi fazer a faculdade de Direito, porque a profissão lá está indo, né? Eu não sou formado em Direito, né? Porque eu estou fazendo a faculdade, óbvio, mas só agora eu senti essa necessidade de me aprofundar mais, né, nos assuntos. Eu fui o contrário. Normalmente o estudante primeiro estuda e depois entra na vida jurídica. Eu entrei na vida jurídica e agora... E até está sendo interessante. Até para aprofundar algumas coisas que acontecem na aula, que a gente vê a teoria e na prática é um pouquinho diferente. Sim. Eu tenho muita curiosidade assim. Oi? Você é um privilegiado, porque você já tem uma experiência no âmbito jurídico e você acaba tendo o meio acadêmico com mais maturidade. Eu falo por mim. Até pela idade também, né, professor? Até Olha, também eu vi bastante. Márcio. Eu ingressei na instituição como aluno com 17 anos. E certamente, os primeiros 2 anos, a gente acaba não levando, como vamos dizer assim, levando a sério como deveria. A gente se arrepende depois.
Então, eu tenho certeza que se eu entrasse depois de mais de uma experiência, como você tem, por exemplo, na justiça, certamente eu teria sido um melhor aluno. Mas tudo na vida tem um propósito, meu amigo. Você não Quando a tá... gente é mais jovem é mais complicado, né, professor? Mais jovem a gente Exatamente. já pensa em outras coisas. Meu amigo, você imagina o primeiro ano da faculdade. Você, desculpa aqui, nada contra, eu adoro, pelo contrário, filosofia. Hoje eu adoro. Naquela época eu odiava. Eu ficava Odeio até naquela hoje, dúvida. professor. Eu ficava na dúvida. Vou ficar lendo o texto do Kelsen ou vou lá para o pagode da esquina? Desculpa, eu pagode. Pagode da esquina, pagode ali de frente ali. Eu fiz a faculdade de matemática, tinha um Isso, você barzinho aqui. lembra. Eu fiz em 2002 terminei em 2000, né? Olha como eu sou cachorro. Poxa, que legal. Tá aqui mesmo no antigo Moçã, onde a Então gente está agora. você foi aluno de vários amigos meus. Professor Zé Carlos, talvez Zé Arthur. Eu vou ser sério com o senhor. Eu não consigo lembrar muito o nome de professor, não. Eu não consigo. É um defeito que eu tenho. Eu não é assim, nada contra os professores, não. Eu não consigo lembrar mesmo o nome dos professores. Mas foi bem complicado. Algo que eu queria dizer, assim, é muito com o lado do advogado, entendeu? Sim, o lado advogado. Tem alguns professores que a gente está tendo nessa faculdade. Eu acho que existe muito atrito entre o lado de lá e o lado de cá, a justiça e o advogado. E eu não vejo com esses olhos, tá entendendo? Também não. Eu acho que nós somos parceiros. Nós somos parceiros. Nós estamos aqui com um instrumento. Qual instrumento? O direito, as normas materiais, as normas processuais. E temos que aprender a trabalhar com isso. Eu vejo, assim, eu vou citar nomes, mas alguns ensinamentos que, conflito entre quem vai julgar, quem vai defender, quem vai atacar. Eu não vejo dessa forma. Eu queria ter experiência do lado do advogado. É por isso que eu também entrei aqui e vou fazer questão de, futuramente, eu estou me organizando para isso, de até frequentar o AB aí, entrar em contato com a galera, com os professores. Eu tenho certeza, lá onde eu trabalho, todos os advogados recebidos dignamente. Se você mandar um e-mail para a minha vara, onde eu trabalho, o processo lá na frente já é resolvido o teu problema. Estou demorando um mês para dar um despacho. É por isso que eu falo que a Justiça Federal é um pouco indiferentual. Mandou e-mail, a diretora já fala, dá andamento nesse processo aqui. A gente já dá um andamento no processo que ele tem que fazer, porque é complicado você dar andamento, como fala o CPC, né, dentro daqueles prazos que está ali. É complicado pela quantidade de processos que se tem. Mas quando a gente pode ajudar, a gente ajuda, entendeu? Então, a visão do lado de cá, a gente não é inimigo. A gente está aqui para colaborar também. Então, eu gostaria de ter essa união. E estou me organizando para isso, a gente ter essa experiência juntos aí, junto com a OAB aí, com vocês aí, advogado. Vou frequentar lá, se Deus quiser. Márcio, meu processo está tramitando lá, Márcio, na Justiça Federal. Fala comigo, parceiro. Eu te dou o número do processo, a gente conversa. Fala comigo, meu camarada. Olha só, Márcio, eu vou até endossar o que você falou. Eu falo aqui, eu estou no mandato da OAB agora, desde janeiro de 2019 em diante. Só que por 3 mandatos anteriores, eu fui conselheiro e 2 vezes diretor. E agora estou como presidente aqui da OAB de Campo Grande. E posso confessar a você, esses 10 anos, 11 anos que eu estou aqui na subseção, conselheiro, diretor e agora presidente, a Justiça Federal, que foi inserida aqui em 2014, na época do desembargador Sérgio Schweitzer, que presidia o TRF, segunda região, eu posso afirmar a vocês aqui, é uma justiça que nunca teve embate com a OAB. Pelo contrário, a nossa relação é maravilhosa. Eu me recordo agora, no ano passado, principalmente, né? Tive muitas reuniões da doutora Natália, que sempre foi muito gentil com a OAB, nunca tivemos problema. E você falou uma coisa certa. Um simples e-mail para a serventia, você resolve tudo. É outro nível de jurisdição. Isso eu afirmo aqui, Márcio. O TJ não é assim, TRT não é assim, mas o TRF é outro nível mesmo de atuação tanto do servidor, e isso traz o quê? Traz aquele chamamento, né, aos advogados de bom nível. Que quando você tem uma instituição do Poder Judiciário que trata o advogado com respeito, você tem a reciprocidade. Então, eu te afirmo aqui, eu nunca tive um problema com a Justiça Federal. Agora, com o TJ, toda hora eu tenho.
com delegacia, com TJ, com Ministério Público, mas com o TRF, de maneira nenhuma. A relação é outro nível. É igual o meu time, outro patamar. Isso aí, professor. Obrigado aí. Obrigado Meus até pelas amigos, palavras aí. obrigado aí. Peço desculpa, agora tem que sair correndo mesmo. Me perdoe. Forte abraço. E amanhã estamos juntos aí de novo. Um abraço, professor. Boa noite. Fique com Deus. Abração. Abraço. Boa noite.